Podcast Vida Fluida e Leve no Ar. Hoje, brinde primeiro. Eu tenho a honra de receber aqui Sheina Cruz, psicanalista. Eu vou deixar você se apresentar, porque é muita titulação. Gente, hoje eu não vou falar. Pode ter certeza. Vocês prestem atenção que hoje eu não vou ter espaço para abrir a boca, porque ela fala tanto e tão bem, e envolve, e é tanto conhecimento. A pessoa tem um caderninho de informações, é muita coisa. Hoje vai ser muito fluido e muito leve esse papo. Se apresente, minha amiga. Que honra ter você aqui. Obrigado pelo convite, né? Já nos conhecemos há tanto tempo, em tantos contextos. E acho que o tema é até legal, né? Considerando que você é musa, né? A musa da cirurgia vascular. E como é que eu devo me apresentar? Eu acho que essa coisa de se apresentar é sempre complexo. Acho que eu vou me apresentar pensando no tema, né? Que a gente vai falar um pouco de corpo, beleza, imagem, e redes sociais e tudo mais. Eu trabalhei muito tempo com cirurgia bariátrica, uns 11 anos. Atendi, sei lá, mais de 11 mil pessoas. E a distorção da imagem corporal é uma realidade muito prevalente entre as pessoas, né? Porque a ideia de ser um corpo e ter o corpo são coisas muito diferentes. Então, sendo psicanalista, a gente tem uma leitura bastante diferente da própria psicologia do que seria isso, da imagem, do corpo, da beleza e da nossa construção. Acho que eu vou falar um pouquinho anteriormente ao mundo atual. Antes disso tudo acontecer, a gente tem uma formação que passa pela nossa casa, pelos nossos pais, em que lugar que a gente vem nessa família, né? Os nossos primeiros contatos com esse primeiro outro, né? Que pode ser o pai, a mãe, duas mães, dois pais, os avós. Não necessariamente esse formato idealizado de algum tempo atrás, né? As formatações familiares mudaram muito. O seu background aí importa muito, né? Sim, tudo isso. sim. Mas eu inclusive, já atendi duas mulheres, mães de uma menina, e que tinha também um pai, na verdade eram três. E sempre as pessoas perguntavam muito se isso complicava nessa construção. E a menina era uma menina muito... É porque isso está no nível da linguagem, não está no nível da tradição da família. Entendi. Se a gente pensa o próprio Freud, quando ele construiu a teoria psicanalítica, lá em 1889, ele vivia numa sociedade patriarcal, mãe, pai, filho, a mulher dentro de casa. Então, a própria teoria psicanalítica foi sendo revista em relação a isso durante muito tempo. Então, eu tenho mestrado em família, sou psicanalista, especialista em psicologia hospitalar, em teoria da clínica também psicanalista. E acho que vale mais o que eu vou dizer do que minha titulação. Né? Com certeza. Muitas palavras maravilhosas vêm daí. Hoje a gente vai tentar conversar um pouquinho aqui. O tempo vai ser curto para isso. Acho que dá assim, uma série de podcasts se a gente for falar sobre imagem corporal e trazer um pouco para essa coisa que está em alta aí, que é da rede social e como é que isso impacta e como é que isso tem impactado nessa distorção da imagem corporal ou nessa busca do ser perfeito, enfim, de estar todo mundo querendo printar as fotos e querer ser mais ou menos como aquilo, principalmente os adolescentes, né? Essa coisa da... Sim. Como é que você, que vem desde muito antes desse boom de rede social, tem visto essa transformação na vida dos seus pacientes, das pessoas com quem você lida aí, da imagem corporal versus o que se posta, o que se vê, a perfeição que se expõe, e acaba que você fica querendo buscar aquela perfeição? Deixa eu construir, assim, talvez uma linha temporal. Pense que... eu tenho 53, vou fazer 53. Então, quando eu era pequena, eu tinha contato com as pessoas presencialmente. E o meu número de comparações do meu corpo, da minha imagem, era muito mais restrito. E esse mundo era muito mais movido pelas palavras. A gente conversava, fulano é assim, fulano é grande, fulano é gordo, fulano... Havia comentários sobre o corpo, sempre houve. Só que depois da era digital, da era da internet, especialmente depois da pandemia, isso tomou uma proporção muito maior. Então, hoje, o seu índice de comparação é muito maior. E a venda dos ideais, né? Você falou assim, as pessoas procuram se identificar com determinados padrões. Então, tem uma coisa que tem a ver também com... Eu preciso de uma identidade. Nós nascemos e vamos construindo uma identidade. Algumas pessoas parecem se construir muito por uma identidade corporal.
em detrimento de outras identidades. Por exemplo, uma identidade intelectual, uma identidade religiosa, uma identidade familiar, uma identidade maternal. Existem, enfim, a identidade é múltipla. Outros atributos, né? Outros atributos. Só que a cultura do mundo digital, ele transformou a imagem numa certa supremacia. Você é invadido pela imagem o tempo inteiro. É muita imagem e poucas palavras. Se você vê o Reels tem que ter o quê? 30, 60 segundos. Então, você tem que falar um conteúdo denso em 30, 60 segundos. Você vê que a rede, ela vai, de certo modo, te alienando a uma linguagem e a um modo de existir. Não vou demonizar a rede, que eu acho cafona, entendeu? O mundo digital, ele traz, enfim, ChatGPT, a inteligência artificial. Acho cafona a gente ficar demonizando. Mas é igual a diferença entre o remédio e o veneno. Entendi. Qual é a diferença? A dose. Né? É a dose, com certeza. Como você usa isso? Por que que isso toma tanto tempo? Você vê que hoje tem profissões que não tinham blogueiros. Sim. Eu sou blogueira. Influencer. Influencer. Que a pessoa, a partir de um ideal de si mesmo, vende um ideal de vida. Que eu acho. Pro outro. E o outro que está desamparado, perdido no mundo, pode se colar porque ele acha que, sendo aquela pessoa, ele vai ser feliz como aquela pessoa vende que ela é. Já ia dizer isso. Nem sempre aquela pessoa é feliz. Né? As pessoas não. Quando você fala de mal-estar na internet, ninguém quer ouvir. Mas se você fala que é feliz, que é bem casado, que você tem uma vida sexual ativa, enfim, que você faz dieta, parece que você é perfeito. E não há perfeição em nenhum âmbito da vida. Aí eu posso dizer, como pessoas de corpo bonito, bem casada, que eu escuto, homens, mulheres. Todo mundo tem um mal-estar. Seus conflitos, né? Não existe vida sem conflito. Não existe. O que existe é como cada um vai lidando e manejando esses conflitos diariamente. Gerenciando esses conflitos Mas sem dúvida que a imagem tem feito as pessoas sofrerem. Eu estava vendo que tem uma pesquisa no TikTok que o hashtag beleza tem 13 milhões de buscas. Por aí você tira o que, é que as pessoas estão querendo ver, o que, é que elas estão querendo consumir, né? Realmente. E o que é beleza, né? O que é beleza? O que é a beleza? O que define a beleza hoje? Complicado isso aí, né? Eu estava falando aqui no bastidor com você um pouco antes, essa questão do você querer resolver coisas internas com a transformação externa, né? Que a gente, das pessoas querendo... sei lá, separou. Aí eu vou fazer uma plástica, eu vou cortar o cabelo. Assim, o conflito tá lá. O mal-estar, o luto. A pessoa não se permite nem viver aquele momento, aquele luto. Não sei como é que vocês denominam isso do ponto de vista. Mas, enfim, aí querem transformar o exterior para poder resolver aquela dor, aquela ferida ali. E aí vai em busca de consumir essas coisas. E fica lá adoecido internamente, e o seu psicológico continua doente e nada resolve. Enfim. Eu lembrei aqui que tinha um ditado popular que a mulher se separava, comprava uma saia jeans curta e pintava o cabelo, né? Hoje em dia você já tem um arsenal. Acho que não dá para falar de beleza hoje em dia sem falar do mercado que movimenta todo um consumo de beleza. Isso é bem importante. A indústria da beleza, né? A indústria da beleza, ela movimenta fortunas e ela vende a possibilidade de que você seja mais belo, né? Harmonização facial. E ok. Como cresceu isso? Tem pessoas que ficam melhores mesmo, né? Não vamos dizer que, olha, não, tem pessoas que ficam, importante. Tem pessoas que ficam monstruosas e tem pessoas que ficam bonitas. E existe o meio do caminho. Sim. Mas como falar de um mundo onde a cosmiatria é acessível, claro que em graus variados, mas você chega no mercado hoje em dia, tem hidratante, tem creme, anti-rugas, enfim, existe uma indústria, inclusive, anti-velhice, né? Não envelheça, cuide do tempo. Gente, por que as pessoas não querem mais envelhecer? Como é isso? Todo mundo está com medo de envelhecer. Porque a velhice, a beleza, ela tem uma reputação de poder na nossa sociedade. Existe um certo mito, assim, que a gente precisa pensar culturalmente como é que isso acontece em cada cultura, mas no Brasil eu posso dizer que a beleza é sinônimo de poder. Então, se você é belo, você tem poder, você tem acesso, você consegue as coisas. E, obviamente, a beleza, né? Vinícius de Moraes já dizia, né? Que beleza é fundamental, né? Então, não vamos...
Dizer que o problema é a beleza. O problema é o mercado em torno do ter que ser belo, igual aos ideais vendidos por aí. Nas redes. Porque você pode, por exemplo, ter um nariz maior. Lembra de Gisele Bündchen? Sim. O nariz dela não era considerado o nariz ideal. Sim. Só que ela fez uma carreira porque o nariz dela não era aquele nariz fininho, arrebitadinho. Sim, justamente pelo diferente. Ela tinha uma marca diferente. Sim. Aí vamos pensar nas modinhas, né? As sobrancelhas, todo mundo passou a ter sobrancelha igual. Aí Botox, todo mundo com a... Não estou demonizando nada disso. Eu estou dizendo que às vezes a pessoa, ela não aceita aquilo que ela tem de diferente. Sim. Como um traço que marque a identidade dela. E não explora isso, né? E sofre por não ter o igual. Isso é que é o problema. É como se ela quisesse estabilizar algo da imagem externamente no corpo, como você disse, né? Fazendo 1000 manipulações corporais, em detrimento de algo instável internamente que ela sequer consegue localizar. Porque o discurso que vem de fora, ele nos invade o tempo inteiro, né, Alessandra? O tempo inteiro. Vamos pensar E rapidamente. Não, e rápido. Discurso médico. Se você passa a seguir um dermatologista, logo o algoritmo te bota umas 30 dermatologistas. Ainda tem esse bendito desse algoritmo. O algoritmo que é a nossa alienação, né? Tá tudo lá registrado. Você comprou um tapete, aparece 20. E aí você vê 1000 procedimentos. E aí a pessoa fala, poxa, eu não preciso ser feio. Eu posso. Só que ele não pagar. É feio. O problema é que ele é diferente. É. A indústria da beleza, o mercado da beleza, ele tenta acabar com a diferença. Isso que é empobrecedor, entendeu? É verdade. Tem que ficar todo mundo com o mesmo nariz. Meu nariz é grande, por exemplo. Eu sempre achei grande. Falei, poxa, mas se eu tivesse um nariz pequeno, talvez eu não tivesse algo da minha marca. A sua personalidade, né? Minha personalidade. Imagine eu com o nariz fininho. Não combina essa pessoa forte que você é. Que fala, que tem posições, aquele narizinho assim. Não, tem que ter o nariz, né, que você tem. Não que uma pessoa que tem um nariz fininho não possa também ser uma pessoa forte, né? Gabriela Priori tem uma cara de boneca e é uma figura forte com posições, enfim. A gente não pode atrelar a coisa ao corpo. Ao corpo. Mas eu posso assumir meu corpo, mas aí eu acho que aí precisa de um trabalho interno, pessoal, de análise, que as pessoas não querem, né, Alessandra? Não querem fazer. Tem que investir na psicanálise. Tem que se entender. Você prefere o quê? Fazer uma cirurgia e ficar mais magro ou trabalhar anos para ver por que você é compulsivo? Porque você não para de comer. Porque... É a coisa do imediatismo também, né? Sim. Isso também vem um pouco com as redes sociais. Essa coisa do você ter o resultado rápido das coisas. E você quer a coisa de imediato. Tanto que com relação à sua área mesmo da psicologia, às vezes eu já escutei pacientes dizendo, não, eu não tenho paciência para psicanálise, não. Tipo assim, ela quer uma entrega rápida. Às vezes o que vai resolver a vida dela é a psicanálise, mas ela quer, do ponto de vista de tratamento psicológico, ela quer ali uma intervenção rápida, um TCC, ouvir uma psicóloga falar no podcast sobre aquele problema do outro, e sem individualização. Eu quero uma solução rápida para o meu problema, vou tomar um remedinho para dormir, enfim, até nisso as coisas, a rede social influenciou. Todo mundo quer tudo ao mesmo tempo agora. Sim. E o corpo junto com essa coisa da rede, né? Esse ponto que você traz é extremamente importante e divisório. A gente está passando por uma impaciência subjetiva, né? Até os lutos, ninguém quer viver luto, mas luto para quê? Na fila anda. Então, a pessoa termina um relacionamento, não se permite decantar, entender o que você perdeu, o que era aquela pessoa para você, nada. Um amor se esquece com o outro. Não é bem assim não, viu, gente? Não é bem assim. Não é, não. Os lutos, eu posso dizer, e não só pelo meu trabalho no consultório, como no meu trabalho no hospital, como fazer lutos é importante para a sua reformulação interna, para a sua reorganização interna. Agora você partir de verdade para um outro passo na sua vida, né? E a transformação envolve dor. Então, se você quiser o tempo inteiro se apartar da dor, não adianta. Você só está deslocando, porque em algum momento aquela dor vai vir, falando de corpo como uma doença psicossomática, uma hipocondria, adoecimento mesmo, queda da imunidade. Você como médica sabe, né? Que com certeza adoece, a mente adoece. Tem coisas que a medicina não explica, porque é o que você não elabora se impondo nesse corpo que adoece. Mas voltando ao tempo ainda, que eu acho uma coisa importante, o mundo digital acelerou mais as pessoas, né? E aí, se a gente for pensar nos diagnósticos, né, de TDAH, né, a hiperatividade, como as crianças hoje podem não ser hiperativas no mundo digital. Será que é por isso que aumentou tanto esse diagnóstico? Eu não sei, na verdade, eu
Não tenho muito conhecimento a respeito, mas tem tido um aumento de diagnóstico muito grande de TDAH hoje em dia. TDAH, TEA, depressão. Dizem que estamos na pandemia da depressão. Também. Na psicanálise, a gente vem discutindo porque a psiquiatria entende depressão de uma forma, a psicanálise entende de outra. Mas nós estamos passando por um período onde as pessoas não têm tolerância nenhuma à frustração. Então, acho que tem uma pandemia de não querer se frustrar com nada, porque tem uma pressa de querer tudo rápido. Então, se demora, fica frustrado. Se tem dor, fica frustrado. Se não consegue o que quer, fica frustrado. E a frustração, ela precisa fazer parte da nossa vida. É verdade. E a gente contribui um pouco com isso, né? Para as nossas gerações de filhos, eu acho que a gente fica tentando proteger ou não deixar com que eles se frustrem e vai entrando na onda de criar uma geração de pessoas que não sabem se frustrar. Atendendo ali os desejos, saciando a todo tempo. Eu me excluo desses pais, viu? Você com certeza. Porque como eu tive filhos o tempo inteiro, faço análise. Você tem 3 filhos únicos, quase. Tenho 3 filhos únicos e eu sempre entendi que eles precisavam estar preparados para a frustração que eu elaborava o tempo inteiro. Que não vou ser uma mãe perfeita, o pai não vai ser perfeito, a vida não é perfeita, eles não são perfeitos. Sim. Então, eu não os poupo. Eu entendo que tem sofrimento que eles precisam se responsabilizar por aquilo. Entendi. E que eu estou sendo uma mãe legal. Porque a mãe que se antecipa, tentando proteger o filho de tudo que possa, porventura, machucá-lo, ela está desacreditando que ele é capaz de encarar aquilo, entendeu? Às vezes ela nem sabe disso, né? Ela não faz aposta. E vou lhe dizer como professora também. O que eu mais escutava dos meus alunos é assim, Sheina, aposta na gente, porque eles Sheina, não estou com medo de atender. Eu falei, vá atender. Mas eu não estou preparado ainda. Como é que vai se preparar sem ir lá? É verdade, gente. Como? Então, vá lá atender, depois a gente discute, você não vai, às vezes não vai saber o que perguntar, vai ficar embaraçado, mas é assim, é o percurso natural. Com certeza. Quando você começou a operar, você já sabia tudo o que fazer? De jeito nenhum. Mas dá um medo, dá uma ansiedade, mas você tem que se jogar. Essa janela, as pessoas não querem suportar essa janela, entendeu? É a coisa do imediatismo, que vem com as redes também. Do mal-estar, do suportar que aquilo... O mal-estar, Freud escreveu um texto em 1930, o mal-estar na civilização. Até hoje é o texto mais citado em todas as áreas. E eu nunca nem li, 1930. Até beber água. Eu vou te mandar. Parece que ele escreveu hoje, que ele fala da pressa, da aceleração, das pessoas não suportar o mal-estar, da existência. Muito importante esse texto, da pressa e da aceleração. Porque é isso que essas benditas redes sociais estão nos trazendo. Benditas porque eu gosto, uso, você também usa, usamos com sabedoria. Estamos fazendo um podcast aqui, né? Vamos combinar, estamos fazendo um podcast, usamos com sabedoria, investimos nisso com uma maneira, né, de uma maneira equilibrada, trazendo verdades e conteúdo, e que assim continue sendo. Mas é preciso ter o filtro entre o remédio, como você falou, a dose aí do remédio e do veneno, com relação a essa coisa da imagem. Porque tem gente que não consegue mais fazer uma postagem, um vídeo sem um filtro, sem um cenário, sem um fundo. Pessoas que... quantas vezes, né? Eu mesma já me peguei fazendo... Eu não consigo... Assim, um filtrinho... Eu gosto daquele filtrinho natural, mas assim, eu não consigo. Eu já vi o movimento aí das atrizes querendo fazer postagem sem filtros. Vida sem filtro, mas eu não consigo. Eu olho assim e fico assim, gente, podia usar aquele filtrinho de maquiagem suave para tirar uma olheirazinha, um negócio. Você começa aquele Paris básico, né? Que dá um basiquinho, uma Paris, coisinha que a gente assim. acaba meio que querendo. Isso veio, né? A gente quer se mostrar bonito pro outro. Enfim, a gente consome e a gente também quer mostrar o que é consumível. E aí que eu queria ouvir você um pouco dessa questão de como é que a pessoa, né? A gente viu recentemente pessoas falando de eu não consigo acordar, né? Uma pessoa famosa, bonita, é símbolo para todo mundo, dizer eu não acordo sem me maquiar, eu não consigo me ver sem maquiagem, eu não tenho vida sem estar maquiada. Enfim, de onde vem isso? Uma pessoa que todo mundo considera ícone, que é de beleza e tudo, Sandy, não né? se é. Sandy falar, não consegue, acho que pode, né? Foi público. Ela postou e todo mundo viu. Assim, como é que você não consegue, né? Uma pessoa que a gente acha que tem uma vida perfeita, é isso. É como se fosse uma vida perfeita, tudo bonitinho. E aquela pessoa não consegue se ver sem maquiagem, não acorda sem maquiagem, não se enxerga sem maquiagem. Isso, como é que é isso, né? Do ponto de vista de psicanálise. De onde é que vem essa não aceitação de uma pessoa que você acha que é perfeita? Não sei. Então, engraçado que eu vi essa entrevista e eu vi Sandy respondendo com muita sabedoria isso. Sim. Mas as entrevistadoras, elas não conseguiam escutar o que ela estava dizendo. Elas diziam, você é tão linda, você é maravilhosa. Lá, lá, lá. Só que essa menina foi criada no palco. Então, ela se identificou com a personagem dela. Essa é a questão.
Ela foi criada no palco, sobre os holofotes, sobre o olhar do outro o tempo inteiro. Julgamentos. Desde pequena, a vida dela sendo assediada. Para mim é muito natural que ela... E acho que ela foi muito corajosa ao Muito assumir corajosa. isso, sabe? Achei isso muito bacana. Sendo ela o tal do ícone, que não existe assim na coisa de ícone, isso é uma grande bobagem. É. Mas assim, ela assumir que ela não consegue acordar sem maquiagem, porque ela precisa ainda fazer uma certa separação dessa imagem midiática que foi construída em torno dela para o que ela é, como é quando a gente acorda de manhã cedo. Agora, você gosta da sua cara quando você acorda de manhã cedo? Quase ninguém gosta, né? Tem dias que você amanhece com a cara mais inchada, o nariz mais inchado, o cabelo tá horrível. Tem dias que você... Então, a gente não gosta da nossa cara todo dia, entendeu? Mas a menina acorda todo dia para dar show, para dar entrevista. É verdade. Então, ela foi criada com uma imagem digital e ela se identificou com essa imagem. Ela não se identificou com a imagem de uma pessoa que nasceu numa vida comum. E isso até é importante, eu acho, para a gente trazer as pessoas normais, as pessoas reais, da vida real, do mundo real, que não conseguem se aceitar corporalmente, que tem, enfim, que compram toda essa coisa da indústria da beleza e de tudo isso, para elas entenderem o lugar delas também. Quando você vê uma pessoa famosa passando por aquilo ali, levanta questões, acho que muita gente começou a refletir, começou a pensar, começou a se enxergar naquele, poxa, eu também não me acho bacana quando eu estou na rede social, se eu não estiver assim, se eu não estiver assado, tira 500 fotos para escolher uma. Hoje em dia, até em evento social, você está lá em casa, vamos tirar uma foto aqui, você comigo, apague, tá horrível, eu estou aí amplia para ver você, como você tá na foto. Não poste, né? Tá horrível, não quero essa. Se tem 12 pessoas, não vai postar nunca, né? Você tá tomando vinho, você tira 50 fotos para poder a pessoa escolher onde eu não vou apagar mais. Eu agora vou tirar sem avisar. Porque tá assim, né? Tá um pouco assim agora. A gente chama em psicanálise a inflação do imaginário, a inflação do ideal, como se isso fosse dar conta. Ó, se eu corresponder a esse ideal, minha vida vai ser plena. Que não é. Que foi o que você falou, a pessoa passa por um problema interno, não se dá nem conta do que se trata, e aí ela começa a fazer manipulações no corpo, né? Faz plástica, faz cirurgia, vai para estética. Inicialmente, porque o outro começa a dizer, ai, como você tá bonita, ai, como você tá diferente. Aí te deixa... Inicialmente você fica animado, mas depois você cai. Vou usar um exemplo prático que era a bariátrica, né? A bariátrica, durante os 6 primeiros meses, as pessoas emagrecem muito. E aí todo mundo lua de mel da bariátrica. Ai, como você tá lindo. Claro que tem também que falar, você tá magro demais, você tá flácido demais. Também tem essa parte. Mas, de qualquer modo, esse retorno que as pessoas dão para esse emagrecimento faz você ficar animado. Mas quando isso vira o comum, né? Aí você virou a magra comum. Entendi. Não tem mais esse alvoroço em torno do... Todo mundo já se acostumou com você ali. Tem que mudar outra coisa. Sua angústia, aquela de antes, ela volta. Ixi. E nesse caso, aí dos pacientes da bariátrica, às vezes pode desencadear mais compulsão de novo. E aí... Eu sei que você trabalhou muito tempo com isso, né? Eu defendo a ideia que a compulsão, ela não tem cura. Ela tem deslocamento. Quem é compulsivo, ele será sempre compulsivo. Então, era compulsivo com a comida. Às vezes vai para academia, fica compulsivo na academia. Tive compulsivos por compra, compulsivo por sexo, compulsivo por tudo. Entendi. Compulsivo por estudo, enfim. Entendi, desloca, né? Eu sou uma pessoa compulsiva por estudo, sou compulsiva por esporte. Tipo assim, eu preciso ter um engajamento muito grande com a Escreve muito, lê muito. Então, isso também é da ordem da compulsão, mas ninguém vai falar que isso é patológico, porque isso é bom. Sim. Mas se você é compulsivo por drogas, é ruim. Se você é adicto da droga, é ruim. Mas nós temos nossas compulsões. E são natas, né? Natas, né? Todo mundo precisa de uma compulsãozinha, digamos assim? Não sei. A gente tem excessos, uma provocaçãozinha. Todo mundo tem excessos em algum âmbito, sabe? Tem alguma coisa que nos preocupa mais, que nos movimenta mais do que outras. Entendi. Seja o amor, a ideia do amor perfeito, idealizado. Tem pessoas que o marcador da vida dela é encontrar o amor perfeito, idealizado. Tem pessoas que a marcação da vida é ser uma profissional excelente, a melhor do mundo. Então, isso, de certo modo, é da ordem da compulsão, entendeu? Quando você elege, sua libido está muito locada num único objetivo. Sim. O que seria o ideal que não existe? É a gente distribuir essa libido, né? Sim. Família, amigos, sexo, trabalho, corpo. E tudo com suas imperfeiçõezinhas, em todas as áreazinhas, né? Mas a gente não é uma máquina de fazer cálculos, né? Tem horas que uma coisa está mais, outra está menos. A gente está sempre...
como diz Marcelo Veras, um psicanalista, a vida não é de equilibrados, é de equilibristas. Gente, conversar com psicanalista é outra coisa, né, gente? Eu queria estar com minha canetinha aqui também, anotando várias frases de efeito. Tá tudo gravado. Anotar as frases para eu, de vez em quando, nas redes sociais. Aí, chega lá e falar uma frase. Poxa, essa doutora Alessandra entende da mente humana. É bom demais. Esse papo foi muito bom. Tá sendo muito bom. Mas voltando aqui de novo para as redes, teve uma outra coisa que aconteceu, eu estava conversando com você antes, que foi as pessoas começaram aqui na pandemia, teve um boom de cirurgia plástica de nariz, que eu estava te falando aqui. Sim, não sei se você soube, porque as pessoas começaram a se olhar demais, né? Na rede social, tudo foi para rede social, as coisas das videoaulas, as pessoas que não trabalhavam em home office começaram a trabalhar em home office, tudo ali, na tela, e um monte de gente ficou insatisfeito com os narizes e começou a mudar, e começou a fazer cirurgia de nariz também. Enfim, então... E essa coisa da perfeição que você falou, de você... Ninguém posta um casamento imperfeito. Todo mundo tá feliz, dando beijinho, coraçãozinho. Ninguém posta um corpo imperfeito. Ninguém posta nada imperfeito na rede. E aí vem de novo ela trazendo aquela busca desenfreada pela perfeição em todas as esferas da vida. E o seu consultório deve estar cheio de gente assim, né? Mas tem uma coisa que eu queria colocar que tem acontecido hoje, Sim. É alguns movimentos do tipo, o movimento das gordinhas colocando seus corpos com celulite. Sim. Paola de Oliveira tem sem filtro. Feito uma desconstrução, porque ela não preenche o padrão magro, ela é coxuda. Existem esses outros movimentos, mas eles não conseguem ainda concorrer, e aí eu vou botar o cerne da questão com o capitalismo que vende a indústria da beleza, o capitalismo associado ao discurso da medicina, não ao médico, né? Sim. Mas a medicina, ela dita muitos padrões de beleza. Você vê boca. Minha mãe nunca ia pensar em botar ácido hialurônico na boca. Aí, de repente, todo mundo quis ser bocudo. Quando eu era guria, ser bocudo não tinha essa concepção. Depois, de repente, virou que todo mundo tinha que ter uma boca enorme. Então, não é só o nariz. É o que tem uma autora italiana que ela fala que a gente se vê a partir de um determinado ponto. A gente se vê mal, não é no corpo inteiro, porque a nossa construção de imagem corporal é meio fragmentada. Então, você fala, eu tô com aquela barriguinha ponchete. Pô, meu braço é gordo. Meu peito é murcho. Você identifica algo que você não gosta no seu corpo. E não é geral. Então, pode ser o nariz. Claro que tem um efeito da coletividade, né? Sim. Um monte de gente falando de nariz, e de repente você nunca olhou pro seu nariz, você vai olhar pro meu nariz, meu Deus, meu nariz. É isso. Meu nariz é feio. O ponto é a onda que isso gera, né? É o efeito de massa, né? A psicologia de massa, que isso nós temos uma relação com a coletividade que a gente não pode desconsiderar. Se desalienar o coletivo é um processo interno, individual, que dá muito trabalho. Porque eu quero não me preocupar com nada. Aquele tal do livro, eu vou ligar pode falar palavrão? Ligar o F. Ligar o F. Sim. Mas, na verdade, isso é mentira. Porque, Sim. na verdade, quando você liga o F internamente, você nem precisa dizer isso, e nem precisa escrever um livro sobre isso. Você simplesmente não liga. Olha, nunca parei para pensar nisso. Claro que não. Para toda essa campanha para dizer que você não está nem aí para o outro, é mentira. Porque quando você deixa de estar, você simplesmente se cala. Não precisa propagar isso. Não sei o quê. Você não acha que precisa isso? Talvez. Você até concorda por preguiça. Da preguiça. É preguiça. Ai, que preguiça de responder isso. Porque não adianta, quando o sujeito está com muita certeza, seu argumento vai ser refratário, bate e volta, bate e volta. Então, por isso que é bom ser psicanalista, né? Porque a pessoa ela quer mudar e ela paga para mudar. Entendi. Ela quer mesmo. Para você ajudar ela a pensar, né, naquela mudança. Ela quer mudar. E mesmo assim, tem várias resistências para que a modificação aconteça. Imagine as pessoas que acreditam que dando opinião e conselho para os outros vão mudá-los. Ou lendo o livro de autoajuda. Indicando um livrinho. Lê esse livrinho. Anos de psicanálise, às vezes, não resolve isso na cabeça de uma pessoa, né? Essa coisa da aceitação. A arte, a literatura, a poesia, eu acho que são coisas... Porque elas são mais densas, elas não são genéricas. Se você ler um livro de Clarice Lispector, você vai ver que cada um vai entender uma parada diferente daquilo ali. E, às vezes, aquilo nomeia uma angústia sua que você não tem nome para dizer. Que é uma outra coisa que eu quero falar em relação às redes, que você está me perguntando muito. O que a rede tem feito? Ela tem achatado o nosso campo simbólico, que seria o campo da linguagem. A nossa capacidade de falar por conta própria daquilo que nos faz mal.
Então, eu vou pegando carona. Ah, alguém disse isso. Ah, adorei isso que você disse. Eu me li no seu texto. Você falou... Posso repostar? Posso... Mas só que isso foi o outro que disse dele. O que você pode dizer sobre si mesmo? Esse exercício de você falar sobre si a partir da sua vivência, experiência, sua biografia, seu pai, sua mãe, foi bom, se foi ruim ou não, as pessoas não... Elas querem de carona, sabe? Sim. Nas respostas mais fácil. produzidas pelos outros. É mais fácil, mas é porque às vezes ela não tem repertório. Sim. Tem pessoas que não conseguem, não construíram um repertório porque na infância tinha uma mãe sempre respondendo por ela. Eu vou dar um exemplo simples de minha filha mais velha. Ela dizia assim, minha mãe, eu gosto de melancia. A maioria das mães ia dizer, não, gosta, melancia é bom, para saúde, é fruta, papapá. Eu dizia assim, não faço ideia. Você precisa experimentar e ver se você vai gostar ou não. Entendi. Porque ela precisa ter uma experiência, Criar construir isso, né? uma resposta. Enquanto mais eu saio da cena, desse campo da criançada, claro que não é deixar a criança totalmente desamparada, mas ela precisa ter uma margem para ela construir as próprias respostas. Gente, as pessoas sem repertório, isso é interessante. Porque se for parar para analisar, é muita gente sem repertório, viu? Uhum. E por isso que eu disse que hoje a gente ia conversar muito solto, porque você é uma pessoa cheia de repertório. Leitora voraz, devora literatura de alto nível. Eu vejo nas suas redes, gente, quem não segue, sigam, porque realmente é um aprendizado. Seus textos eu literalmente paro para ler, porque as pessoas não leem legenda de post normalmente, não. E as suas são enormes e são maravilhosas. E eu fico pescando, construindo meu repertório através do que você escreve. Muito boa escritora, parabéns, inclusive. Agora, eu vou fazer uma certa diferença entre aquilo que a gente lê e aprende, Sim. que eu posso ser uma excelente leitora, ter muito Sim. repertório intelectual, mas tem um repertório que aí eu gosto de pensar nesse repertório, o meu repertório que eu construí no divã, ali sentada, pensando, falando. São 26 anos de análise, né? Do meu pai, da minha mãe, tirando meu pai, que eu achava uma figura não muito admirável, tirando ele desse lugar ruim, tentando buscar algo bom dele, reconstruindo a imagem que eu tinha dele. E a análise com a mãe é sempre mais complicada, reconstruindo sua vida, suas escolhas. Esse é um repertório mais singular. Então, quando eu penso em repertório, não é esse adquirido e acumulado, porque eu tenho pacientes extremamente intelectuais e eu preciso quebrar a intelectualidade para poder entrar no repertório de vida, da história dela. Porque, às vezes, Freud dizia que a defesa intelectual é a mais imponente. Então, se uma pessoa é muito intelectualizada, ela não deixa entrar nela, porque ela tem repertório demais. Um escudo ali, né? Um escudo, ela se defende porque eu li, porque isso e aquilo, porque Freud e Lacan. Um analista mesmo, eu tive um amigo que ele dizia que ele passou um ano na análise, mas que ele não se analisou de jeito nenhum. Porque ele sabia tanta teoria que ele não deixava chegar nele. Até que o analista, depois de muito tempo, conseguiu fazer um furo nele numa sessão curta, assim, de 5 minutos. Nossa. Aí quebrou tudo. Então, a gente tem argumentos que a gente constrói sobre nós mesmos que são grandes defesas para que a gente construa novos repertórios. Que a gente pense novas coisas sobre nós mesmos, que a gente mude de opinião sobre o que eu penso sobre mim. O que eu pensava aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 anos é completamente diferente. Completamente. Outra Sheina, cada década. Cada década é outra cheia. Melhor, pior. O povo fica dizendo, maturidade. Não, gente, amadurecer é difícil também. É difícil. É difícil. Tem um frescor da juventude que eu acho ótimo, aquela crença em tudo, que tudo vai dar certo, vai mudar o mundo. Necessário, né? Necessário. Todas as fases são necessárias. Você tem isso hoje mais? Não da mesma maneira, talvez. Buscando, né? A gente vai buscando. Saudade, gente. Como eu sinto saudade daquela época, eu acreditava em tudo, achava maravilhoso. Que a gente tinha o mundo pela frente para vencer, para desbravar, né? Movimentar. É legal. Então, cada fase tem sua beleza e suas dificuldades. Não dá para dizer que existe a melhor idade. Adolescência é sempre complicado. Adolescência talvez são as maiores vítimas aí dessa coisa do imediatismo. Porque não está e das redes, que não está consolidado ainda. Não está consolidada, a família hoje também mudou um pouco. Pede demais que o outro o aconselhe, inclusive psicólogos, né? A gente tem que saber fazer um bom uso dos psicólogos. Sim. Porque tem os psicólogos que entendem seus limites e tem outros que eles acham que pode aconselhar as famílias e dizer faça isso, faça aquilo. E não bota a família para pensar. Não bota. É imediatismo também. Porque tem pessoas que buscam essa linha de terapia, da resposta imediata, da resposta pronta. Tipo, controle o tempo de uso da internet do seu filho. Sim. Aí o guri vai para a escola e vê a internet do amigo. Eu, por exemplo, eu me oponho a esse tipo de coisa muito pragmática. Sim. Faça seu filho conversar
conversar sobre o que ele quer ver. Sobre o que ele está vendo. Senta do lado dele, ele tá vendo o que aí, meu filho? Eu tô vendo aqui TikTok, tá vendo o quê? E aí, interage com o seu filho. Entenda o que ele está... O que ele tá buscando, que não adianta, né? Da geração. Loucura, chega a ser loucura isso aí. Outro psicanalista que eu vou citar também de novo, ele disse que a rede é a rua para a garotada. A rede é a rua. A rede é a rua. Enquanto a gente fui criada no interior e ia brincar na rua, não vou dizer, meu ideal de infância é brincar de baleado na rua. Sim. Naquela época. Hoje em dia, a rede é a rua. Então, precisa, se a gente tem um faz limão, parte. Aí fica demonizando. Não, gente, se aproxima. Eu tenho 2 filhas médicas. A rede é muito boa quando bem utilizada, gente. Elas assistem Big Brother, que eu acho chato como que, mas eu fico, como é, de volta com ex, vão me matar quando vê isso. De volta com como é? É um reality. Tá perguntando pra pessoa menos... É um reality desses aí, que eu falei outro dia, eu falei, meu Deus, como essas meninas... Minhas filhas são inteligentes, né? Sim. Eu falei, o que essas meninas estão vendo nisso, né? Que eu já... Mas da geração delas. Eu entendi que era um diálogo entre elas que eu não conseguia acessar. Aí eu fui ver, falei, pô, fiquei sem paciência, obviamente, mas entendi que eu não podia dizer assim, não vão assistir esse programa. Porque nos outros âmbitos elas são criaturas extremamente inteligentes, a do meio lê muito, o tempo inteiro devora livros, que não é comum na medicina, né? É muito difícil você ver médico lendo livros e mais livros. Você estava falando do repertório e eu aqui pensando, eu tenho pilhas de livros não médicos pela metade. Isso me angustia de uma maneira, porque os livros não médicos eu não consigo terminar, porque eu sempre tenho uma literatura científica para consumir. E isso é uma dor minha e eu preciso organizar para melhorar meu repertório, inclusive, com relação a isso. Mas é verdade. Então, assim, a gente precisa... Mas eu também já tive isso, viu, Alessandra? Durante muito tempo eu privilegiava os textos da psicanálise, os textos técnicos, mas eu sempre gostei de literatura. Mas eu percebi que a literatura me dava um certo apaziguamento. Mas tem uma coisa na sua área que pode te dar um nível de experiência e repertório incrível, que é escutar as pessoas que você atende. Isso eu faço demais. Isso é muito bom. Enriquecedor. História de vida dos outros. Eu posso dizer que todas as minhas pós-graduações não se equivalem às histórias de vida que eu vi. As pessoas, elas trazem perspectivas tão diversas. E não tem livro melhor do que ler do que pessoas. E, na verdade, esse podcast, ele é um pouco sobre o repertório do consultório, da vida das pessoas. Assim, tudo que eu trouxe até hoje, e essa conversa, inclusive, da busca pela perfeição, vem dali, do meu divanzinho de tratamento vascular, que eu fico ali 1h30, 2 horas com cada paciente, enfim. Então, tem muita troca, muita informação, muita dor das pessoas chega até a gente. Até na busca da perna perfeita também. Então, assim, aí daquilo ali, eu venho trazendo as ideias para esclarecer e para deixar as pessoas mais confortáveis com algumas questões, né? E aí, foi por isso até que eu trouxe você aqui, porque eu sabia que você ia dar uma paz e colocar essas pessoas, assim, entendendo que elas são seres humanos imperfeitos, como todos. Todo ser humano é imperfeito, né? Tem que saber lidar com suas imperfeições. De vida, né? Eu acho que você podia arrematar essa conversa falando isso, que todo ser humano tem um pouco do imperfeito. E aí a gente encerra com essa chave de ouro, porque nossa, papo com psicanalista, você vê que a gente começa numa coisa eu já ia chegar aqui, se deixar eu vou lá para Lacan e ela vai dar aula aqui, vai falar, gente, eu preciso fazer psicanálise, quando você falou do lugar do pai, do lugar eu também me prendo um pouco com isso aí, tenho medo, a gente às vezes tem medo de se revelar, de se descobrir, e não pode, né, isso ajuda demais. Então eu queria arrematar nosso podcast com você falando um pouco sobre essa coisa do é tranquilo ser imperfeito. Pode ser um pouco imperfeito, lide com suas imperfeições, aprenda isso, não sei. Eu diria, o que eu diria, né, depois de escutar tantas pessoas, as pessoas precisam se escutar. As pessoas não se escutam, elas querem tanto escutar o que o outro tem para dizer, a fórmula mágica, que elas não se escutam. Então, para o médico, eu diria, ao invés de você dizer coisas, pergunte coisas. Seja mais socrático, né? Aí uma paciente faz eu tô tão infeliz. Mas por que você está infeliz? Aí ela vai dizer. Aí você faz outra pergunta, ela vai dizer mais. Quando terminar, ela vai achar que você deu uma palestra para ela. E você não disse nada, só fez ela falar e ela se escutou. Que é o que eu faço, né?
o que eu faço diariamente é fazer perguntas para que a pessoa escute o que ela ainda não conseguiu dizer sobre si. Então, ela pega pela surpresa, fala, oh, eu disse isso sobre mim? Olha que surpresa. Sim. O efeito terapêutico é o efeito surpresa daquilo que eu não sei de mim. Então, o que está posto na internet, nas redes, nos livros de autoajuda, é o que está para todos. Mas quando eu pergunto a cada paciente que quer ter uma perna bonita, que quer estar bonito e que está... Se você fizer mais perguntas do que dar receitas... Por isso que Freud saiu da medicina e foi para a psicanálise, né? Quando ele percebeu que o discurso da medicina tinha um limite para as histéricas, especialmente, né? Que Sim. faziam conversões histéricas. E aí uma histérica disse para ele, deixa eu falar. Foi assim que começou a psicanálise. E aí ele deixou ela falar. Pronto. Desvendado Então, o mistério. A gente precisa se escutar. Se escutar não é uma coisa fácil. A autoanálise, eu falando e eu me escutando, é difícil. Gente, tenham amigos que saibam escutar vocês. Onde é a câmera que eu olho? É ali, é? É ali. Gente, procurem amigos que falem menos. Eu sei que vocês querem, tem até os memes, né? Sim. Eu vou eu tenho um meme da Porta dos Fundos que pega o psicólogo, sequestra, amarra ele, fala, agora você vai responder tudo que você não responde na sessão. E não se trata disso, na verdade, é porque a resposta que você cria para si mesmo é a melhor resposta. É uma resposta que ninguém pode dar por você. Tem que ouvir o outro, né? Então, tenham amigos que falem menos, que te escute mais, que dê chance de que você se escute enquanto o outro está ouvindo o que você tem para dizer. Porque nas conversas do senso comum, você está falando, Alessandra, a pessoa já está no meio da sua frase, pensando o que vai dizer depois do que você disse. Nossa, meu marido vai ouvir esse podcast e ele vai dizer horrores para mim, porque ele fala que eu não deixo ninguém falar, que eu não sei escutar, que eu não escuto calado. Realmente, escutar é uma arte. Tá me devendo essa, viu, Joab? Amiga querida, mais uma vez, muito obrigado. Vamos um brinde de finalização aqui. Sim. Muito bom ter você aqui. Eu acho que abrimos uma porta, gente. Quando tiver, a gente vai ter outros assuntos. A gente vai conversando aí que você vai voltar aqui no centenário do Fluida e Leve. Pra Centenário, porque Jesus. Esse podcast, no 100º episódio, ele vai ter vida longa. E com você, com certeza, em outros momentos aqui Vida comigo, longa, leve e fluida. Longa, leve e fluida. Obrigada mais uma vez. Bom demais.